A Rádio Ônibus visitou a Expresso Itamaraty. Às vésperas de completar 70 anos, vamos conhecer a história da empresa. Primeira Rádio Ônibus do Brasil e do Mundo tem a grande honra de estar aqui no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, para mostrar para você o que tem em uma garagem de ônibus, os bastidores de uma empresa séria, tradicional, credenciada, cadastrada, legalizada como a Expresso Itamaraty. E a grande alegria de poder conversar com o Gentil, o diretor superintendente da Expresso Itamaraty, nesse bate-papo que abre as portas para a Rádio Ônibus aqui. Seu Gentil, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Muito obrigado. É um prazer para a gente estar junto com vocês aqui e podendo mostrar um pouquinho da empresa, da Expresso Itamaraty, para a Rádio Ônibus. Conta um pouquinho da história da Expresso Itamaraty, como tudo começou, né? Ao longo dos anos muita coisa foi mudando e hoje a gente percebe, o passageiro percebe também, que é o transporte cada vez mais qualificado, mais profissional. Como tudo começou? A empresa foi fundada por seu José Alger e os dois filhos, Afonso e Clóvis, em 1951. Então, o surgimento da Itamaraty é muito parecido com o surgimento de todas aquelas empresas de transporte que surgiram naquela época, né? Eram verdadeiros esbravadores, operando em condições extremamente precárias de estrada, de pontos e tudo mais, com veículos normalmente comprados usados, adaptados para o transporte passageiro, porque na época não existia uma indústria de carrocerias como nós temos hoje, e a empresa começou com uma linha Novo Horizonte, São José do Rio Preto. E eu sempre brinco que, na verdade, era uma aventura, né? O passageiro não comprava passagem de ônibus, ele comprava direito a uma aventura, porque você saía de Novo Horizonte, mas não sabia se ia chegar, porque podia ter caído uma ponte, você podia encravar e tudo mais. E o ônibus era uma espécie de correio, né? Porque através do ônibus as pessoas se comunicavam, as pessoas conseguiam mandar recado, mandar uma carta, às vezes para alguém com uma fazenda, que morava em uma fazenda no caminho. Então tem essa história. Depois a empresa foi crescendo, eles acabaram vindo para Rio Preto, se estabeleceram aqui em Rio Preto, os dois irmãos e o pai, e a empresa começou a adquirir outras linhas, começou a adquirir outras empresas, Aviação Tamoio, Aviação Brasília Paulista, e ela foi crescendo devagarinho, até que ela chegou às barrancas do Rio Paraná, em Santa Fé do Sul. Ela conseguiu uma linha interestadual, que era Paranaíba-Rio Preto e Paranaíba-São Paulo. Foi a primeira vez que a empresa, então, chegou a São Paulo. E havia uma dificuldade grande de passar pelo Rio Paraná ali, porque ali não existia ponte ainda, existia um porto ali, uma empresa que fazia ali. E na época o seu Afonso ele procurou o proprietário desse porto para que ele desse preferência aos ônibus, para que os ônibus não tivessem que pegar fila, que eram filas de 4, 5 horas parados esperando a vez de poder atravessar essa balsa. E o proprietário do porto não quis abrir mão, disse: não, o ônibus tem que ficar na fila, tem que esperar. E era muito sofrido para o passageiro do ônibus, né? Então eles acabaram, o seu Afonso e o irmão, acabaram comprando 2 áreas de terra, uma em Mato Grosso, outra, na época era Mato Grosso, não era Mato Grosso do Sul ainda, e outra em São Paulo, e eles criaram um porto só para transportar os ônibus da empresa. Mas a operação desse porto ela foi tão bem feita que aí os carros começaram a pedir para passar por ele também, porque ali não tinha fila. E isso acabou originando um outro negócio, que foi a travessia fluvial que a empresa teve ali por 25 anos, ligando São Paulo com Mato Grosso do Sul. 25 anos. Por 25 anos, até que foi feita a ponte rodoferroviária exatamente no ponto onde a empresa tinha o porto ali, né? Depois a empresa começou a expandir nessas linhas interestaduais, chegou até Cuiabá e até Araputanga, na verdade, que fica a 300 quilômetros de Cuiabá, ao norte de Cuiabá. Chegou a Ribeirão Preto e se solidificou nesse eixo, São Paulo, a região de Santa Fé do Sul, Rio Preto, e esse eixo para o Mato Grosso. Então, ligação de Rio Preto com Cuiabá, Araputanga, Cáceres e tudo mais. Depois, há 12 anos atrás, 13 anos atrás, a Comporte, que pertence ao grupo da família Constantino, acabou adquirindo uma participação na empresa. A viúva desse irmão do seu Afonso acabou saindo da sociedade e eles entraram na sociedade, e aí então a empresa teve um crescimento muito mais acelerado naquele momento. A empresa, a partir daquele momento, passou a atuar também em fretamentos corporativos, né, que a gente chama de mobilidade corporativa.
Na sequência, nós compramos uma empresa em Uberaba, a Líder, que tem o urbano da cidade de Uberaba e várias linhas e vários serviços de fretamento na região. Isso deu para nós know-how para começar a crescer com o fretamento também na Itamaraty. Então, a partir daquela experiência, a gente começou a participar desse mercado, que é um mercado que a gente hoje vê com bastante carinho, com bastante atenção. Esse fretamento, nós estamos falando de fretamento rural de alto nível, podemos dizer, totalmente diferente do que tinha no passado um veículos adaptados. Exatamente. Isso foi frota moderna. Foi exatamente o momento em que as usinas, principalmente usinas de açúcar, deixaram daquele modelo do gato, que era o dono do ônibus e que arregimentava pessoal para trabalhar no corte de cana, e que por pressão da sociedade e dos próprios órgãos de fiscalização do trabalho, começaram a ter que buscar empresas mais sérias e que pudessem ter um veículo adequado e não veículos de 20, 25 anos, como era o caso. Então, naquele momento, surgiu a oportunidade para nós, né? Porque ali você começou a ter realmente condição de apresentar preços que eram compatíveis com o custo operacional de uma frota mais nova, um motorista treinado e tudo mais. Hoje nós temos 26 usinas de açúcar que nós atendemos, além de outros fretamentos que a empresa também pratica. O último, por exemplo, que nós conquistamos o contrato foi de uma cervejaria em Uberaba. Eles estão se instalando lá e a gente conseguiu, então participou de uma concorrência e conseguiu lá esse contrato. Depois nós compramos uma linha da Viação Rondônia, chegando até Porto Velho, então Cuiabá, Porto Velho, e hoje a empresa faz até Porto Velho. Então nós fazemos de São Paulo até Porto Velho, todo esse eixo passando aqui por essa região, pegando o sudoeste goiano, Bolsão Mato Grossense, junto de Cacilândia e tudo mais. Estamos vivendo um outro momento agora, que é um momento de abertura do mercado interestadual, em que a empresa também tem pedido algumas linhas. Então nós já começamos a operar hoje em Vila Rica, São Paulo, que é um outro eixo dentro do Mato Grosso, que vem acompanhando o rio Araguaia. A gente vem, essa cidade de Vila Rica está bem ao norte do Mato Grosso, próximo ao rio Araguaia, e a gente desce ali até Barra do Garças e faz todo esse trecho. Essa operação é nova, recente. Essa operação que está com um mês e meio de operação, E temos alguns outros pedidos também que estão aí para sair. Então a empresa realmente tem se posicionado nesse mercado. O momento é um momento bastante complicado, um momento em que as empresas perderam muita demanda por conta da pandemia. Então a gente teve aí no mês de abril o pico da pandemia e naquele momento nós chegamos a operar com 15% da demanda. A empresa em momento nenhum parou totalmente, a gente continuou com alguns horários, a gente conseguiu operar com uma quantidade reduzida de horário, mas em momento nenhum chegou a parar, paralisação total. A gente sabe de algumas empresas que chegaram a paralisar, especialmente as empresas do Sul, né? Porque lá o estado de Santa Catarina proibia a entrada de ônibus. Então essas empresas tiveram que parar totalmente, nós não chegamos nesse ponto. E estamos devagarinho agora retomando os horários, né? Estamos devagarinho agora restabelecendo a frequência que a gente tinha. Esse ano nós trouxemos uma novidade também, que é o carro de 64 lugares, um DD, e que a gente chama de serviço Comfort, porque ele é um carro que oferece ar-condicionado, tomada USB, oferece, enfim, todo o conforto que a pessoa pode ter, mas com um preço bastante reduzido. A gente trabalha com um preço bastante menor do que o praticado num carro executivo ou mesmo num cama premium, né? Então isso tem sido assim, o mercado tem uma recepção muito boa para esse produto. A gente sabe que hoje o preço é um fator extremamente importante para o passageiro, né? Tá todo mundo buscando realmente economia de alguma forma. O melhor de tudo é que o passageiro tenha certeza que está viajando com uma empresa regulamentada, uma empresa séria, tradicional, que garante o início e o final da viagem. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso é um ponto muito importante para o passageiro, é saber que a viagem dele vai sair, tenha ou não um volume de passageiro adequado, a viagem está programada e vai ser realizada, e ele não vai ter nenhuma surpresa durante a viagem, né? Então eu acho que isso é um ponto que o passageiro começa a entender que realmente é importante. A Expresso Itamaraty também é responsável por cerca de 30% das linhas urbanas da cidade de São José do Rio Preto, e linha urbana em Votuporanga e também em Uberaba. E tem mais novidades surgindo na Expresso Itamaraty. Em breve você vai saber mais aqui
na Rádio Ônibus. E você, já viajou de Expresso Itamaraty? Deixe o seu comentário aqui e conte as suas experiências de viagem. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia.